Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos, né? Eu gostaria de louvar a Deus por mais esta noite, esta oportunidade que nós temos em refletirmos em sua palavra, que é santa e bendita, né? Somos gratos a Deus, né? Eu sou muito grato a Deus por mais este dia de vida que Ele tem me concedido, por esse dia de vida que Ele tem te concedido também. Eu glorifico a Deus porque tenho visto o cuidado do Senhor para conosco, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero refletir com você nesta noite na carta de Paulo aos nossos irmãos de Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Nosso pastor já expôs essa carta em nossa congregação, né? Uma carta que tem muito a nos ensinar e a nos edificar. Mas faremos uso desta palavra nesta noite, né? E rogamos a Deus que venha nos edificar para a glória do seu nome. Vamos ler capítulo 3, versículo 16 de Colossenses. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizestes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, essa palavra, né, esse capítulo 3, Paulo ele vem dando algumas instruções aos seus leitores, né, aos nossos irmãos de Colossenses, né. Eu fiz a leitura na versão King James, e aqui tem como título, né, o título que a versão King James dá, é Vivendo Plenamente em Cristo, né. E é interessante a gente observar que Paulo ele inicia esse capítulo 3 dizendo aos nossos irmãos de Colossenses o seguinte: portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, né? Olha o que Paulo ele continua no versículo 2: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele continua no versículo 4: quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí Paulo vem listando algumas situações aqui: imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más, ganância, né? E também a ganância, que também é uma idolatria, né? Então Paulo ele vem dando algumas orientações a esses irmãos, né? E é muito interessante que ele inicia esse capítulo 3 dizendo para aqueles irmãos, né, que eles foram ressuscitados com Cristo, né, que eles têm uma nova vida com Cristo, que eles foram regenerados com Cristo, que eles não são as mesmas pessoas, né? E ele diz que esses irmãos, por conta dessa regeneração, por conta dessa transformação que eles receberam de Cristo, eles deveriam buscar o conhecimento do alto, aonde esse mesmo Cristo que os transformaram, né, está assentado à direita de Deus, né? Então, Paulo, ele vem orientando aqueles irmãos, né, dizendo para eles que o objetivo da vida deles devem ser se focar em Cristo, né? Estar com a sua mente, o seu coração, os seus olhos voltados para Cristo, para o Senhor, né? Para este que os transformou, né?
Aí ele continua: pensai nos objetivos que são do alto e não nas coisas terrenas, né? E é muito interessante, né, refletirmos sobre isso, porque na maioria das vezes, né, nós estamos tão preocupados com os nossos objetivos, nós estamos tão preocupados com as nossas vontades, com os nossos desejos, né, e esquecemos de pensar nos objetivos que são do alto, pensar nos objetivos que são do Senhor, né? E achamos que é melhor pensarmos naquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos receber nesta terra ou desfrutar nesta terra, né? Às vezes nos esmeramos e batalhamos mais por isso do que pela causa de Cristo. Devemos, né, a não correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Não é isso que eu estou dizendo. Devemos sim sonhar, estudar, trabalhar, planejar. Só que isso não tem que ser a primazia na nossa vida. A primazia da nossa vida tem que ser Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que morreu pelos nossos pecados, né? E Paulo ele está falando isso para esses irmãos. Paulo ele está dizendo, né, que buscai o conhecimento que vem do alto, né? Buscai conhecer mais as coisas dos céus, as coisas de Cristo, as coisas de Deus, né? Se alimente das coisas espirituais através do conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas Paulo não está falando isso, tá? Vamos aqui, ó. Versículo 16, que nós lemos, Paulo ele vai falar: habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. Perdão, a palavra de Cristo, né? Então, habite. Habitar é o mesmo que morar, é o mesmo que fazer parte de você, né? É habitar, é estar em você. A palavra de Deus, ela precisa habitar em nós, de maneira que ela faça morada em nós, que ela esteja em nós, né? Que ela faça parte de nós, que ela faça parte das nossas vidas, né? É isso que Paulo está falando, né? Quando está falando habitar, é equivalente a morar, é equivalente a viver em você a palavra de Deus, né? Então, todos os dias nós precisamos beber desta palavra para termos saúde espiritual. Todos os dias nós precisamos desejar essa palavra, como Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai falar para os seus leitores, né, para eles desejarem, como criança recém-nascida que deseja o leite materno, que dessa forma eles deveriam desejar e ansiar a palavra de Deus, porque desta forma eles cresceriam, né, para a salvação, eles teriam um crescimento, né? Então, é dessa forma que devemos desejar a palavra de Deus. É dessa forma que devemos estar com as nossas mentes voltadas, né, para as coisas dos céus, né? E Paulo ele vai continuar. Além de Paulo falar que a palavra de Deus ela deve habitar, e não é simplesmente habitar, é habitar ricamente, né? E você sabe que um rico ele tem muito dinheiro, ele tem posses, né? Então fala de quantidade, né? Que habite, né, de maneira grandiosa, de maneira plena a palavra de Deus em você, né? Busque esse conhecimento de maneira que você seja rico no conhecimento de Deus, né? É isso que Paulo está falando aos nossos corações e aos seus leitores através dessa palavra, né? E ele vai dizer, ó, habite ricamente em vós a palavra de Deus e fique com ela e não passe para ninguém esse conhecimento. É isso que Paulo está falando, né? Não. Paulo está falando, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E ele continua, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, né? Esse é o objetivo, né, da palavra de Deus, fazer parte de nós, de habitar em nossos corações, né, de viver em nós. O objetivo é esse, né? Não é para nos para que venhamos nos autoproclamar, né? Estarmos soberbos, né? Inchados, né?
e dizermos que eu sei mais do que o outro irmão, né? Não é algo para debatermos, não é algo para poder nos engrandecer, mas é algo para a edificação do corpo de Cristo e a glorificação do Senhor, né? E isso acontece, né, quando no momento em que nós nos aconselhamos uns aos outros com toda a sabedoria, no momento em que cantamos salmos e hino e cânticos espirituais ao Senhor e louvamos a Deus com gratidão no nosso coração, né? Então, esse é o motivo, né, da palavra de Deus habitar em nós. Ou seja, aquilo que Cristo falou deve estar vivo dentro do nosso coração, dentro de mim e dentro de você, né? E devemos ansiar por isso todos os dias, a todo momento, né? Esse tem que ser o desejo dos nossos corações, o desejo da nossa alma, né? Estarmos diante do Senhor. E a maneira de estarmos diante do Senhor nesta terra, né, é buscando essa palavra, né, é vivendo esta palavra, é pedindo a Deus que nos ajude, né, a buscarmos ela de tal maneira que ela habite em nossos corações ricamente, plenamente, né, e que isso faça que venhamos a nos edificarmos de maneira mútua, né? Então, Paulo ele vai falar para esses irmãos que a palavra de Deus ela deve habitar ricamente, né? Habitar ricamente com toda a sabedoria. Paulo ele vai falar para esses irmãos que a palavra de Deus ela deve habitar ricamente, né, em seus corações, né? Então, essa palavra além de habitar, ela precisa ser dividida com os outros, né? Então, Paulo ele vai dizer, ó, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e cânticos e hinos espirituais, né? Então, aquilo que me enriquece, né, ela também deve enriquecer aos outros. Aquilo que me alimenta, né, ela também deve alimentar o nosso irmão, né? Então, nós, né, as misericórdias e as riquezas de Deus não são como tesouros terrenos finitos, né? As misericórdias de Deus, elas são infinitas e abundantes, né? As misericórdias de Deus, né, elas devem ser divididas, e quando divididas, elas não diminuem, elas aumentam, né? Elas crescem, né? Elas aumentam tanto em nós quanto naqueles que recebem, né, dessa riqueza que habita em nós. Então, nós precisamos, né, clamar e pedir ao Senhor que esta palavra habite ricamente em nossos corações, né? Então, um aprende, o outro ensina, né? Então, pode enriquecer, e esse que aprende, e tanto esse que ensina, né, pode enriquecer outros, né? É o que Jesus ele disse, e de fazer discípulos, né? E de fazer discípulos. E nós precisamos pedir ao Senhor, né, que nos ajude, que nos ensine a buscar a Deus com todo o nosso coração, né? Nós precisamos pedir ao Senhor que a riqueza divina, né, ela venha a ser multiplicada em nossos corações através de sua palavra, né, repartida e ensinada, né, entre os irmãos. Então não perca essa oportunidade de reflexão da palavra de Deus. Quando você, né, para fazer a leitura diária que é enviada no grupo todos os dias, né, e reflete sobre aquilo, né, e medita sobre aquilo ali, a palavra de Deus ela começa a habitar em seu coração, né? E quando nós temos esse desejo, nós buscamos, né? Quando nós queremos um tesouro, nós vamos atrás dele. Quando nós temos um objetivo, né, nós lutamos por ele. Então vamos desejar a palavra de Deus desta mesma forma, né? Como Paulo lhe falou, portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento que vem do alto. Nós sabemos que estamos numa situação, num momento muito difícil, é um momento que nunca passamos antes, né? Outros irmãos passaram por situações semelhantes, mas eu e você não. E é natural às vezes estarmos estressados, estarmos às vezes amedrontados, preocupados,
né? É natural, mas fixamos os nossos olhos no Senhor, os nossos pensamentos no Senhor, né? Paulo ele diz: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Eu não estou dizendo para você esquecer tudo que está acontecendo aqui fora. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, né, para você descansar no Senhor e olhar para o Senhor e aproveitar esta oportunidade, este momento, né, para aprender das coisas de Deus através de sua palavra. Porque de repente é nesse momento, né, o Senhor ele quer te preparar, né, para alguma obra. Deus ele quer te preparar para te dar algo, né, em relação ao aprendizado da sua palavra, né? Mas às vezes a gente não está atentado a isso, né? É muito natural a gente em meio à tempestade, né, se preocupar em afundar como os discípulos, né, em meio àquela tempestade no mar. Eles olharam tudo, eles se amedrontaram, né? Mas não prestaram atenção, não entenderam que Cristo estava ali com eles, né? Então é fazer como Zaqueu, que mesmo em meio a toda aquela multidão, né? Lucas 19, se não me falha a memória, mesmo em meio a toda aquela multidão, né? Mesmo ele sendo pequenino, né? Ele não olhou para aquela multidão, ele falou: eu quero ver Cristo e eu vou em busca disso, né? E nós sabemos, né, que ele foi feliz. Então que mesmo diante de toda essa situação de pandemia, de insegurança, seja ela na saúde, seja ela politicamente falando, né, os nossos olhos e a nossa primazia, a nossa prioridade, né, esteja fixada em Cristo, né, os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma esteja voltada para Cristo, né? Que habite ricamente em mim e em você a palavra de Cristo, né? E essa palavra, ela nos traz segurança, nos traz paz, nos traz uma segurança tamanha, né, que mesmo que os montes, como o salmista fala, venham se transportar, né, nós ainda assim estaremos confiantes no Senhor. Porque Deus, ele nunca falhou, meus irmãos. Ele nunca falhou. E ele nunca há de falhar. Então, confiemos no Senhor. E busquemos, né? Busquemos as coisas do alto, né? Paulo vai falar aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, né? Que habite ricamente a palavra de Deus em mim e em você, né? E que possamos mutuamente nos edificarmos para a glória de Deus, na certeza de que esse Deus que morreu, né, pelos nossos pecados, né, ele tem as nossas vidas sob o seu controle. Não só as nossas vidas, mas tudo que existe, né, tudo que há está sob o controle do Senhor. A Bíblia fala que a terra é como um descanso dos pés do Senhor. Então é isso. A Bíblia a Bíblia fala dessa forma para mostrar quão grande é o nosso Deus, né? Não existe coronavírus, não existe nada nesta terra que seja maior que o nosso Deus. Descansemos. Não estou dizendo para nos acomodarmos, para vivermos como se não tivesse acontecendo nada. Não é isso. Mas é o fato de estar acontecendo é que devemos nos apegarmos mais a Deus, buscarmos mais ao Senhor, clamarmos mais a Ele, para que Ele habite ainda mais abundante em nossos corações, para que Ele habite não pobremente, mas ricamente em nós a palavra de Deus. Amém? Que Cristo Jesus possa nos abençoar, que a sua casa e a sua família, né, seja alvo das misericórdias do Senhor, né, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, igreja. Amém.